Olá, queridos internautas, muito boa noite. É muito bom estar com vocês outra vez aqui. Uma pena que a semana passada a gente não conseguiu, né? Estava uma chuva muito forte em Campinas e realmente a gente não conseguiu fazer a nossa live. Mas estamos aqui hoje, né? E vamos tocar. Meus queridos, nós temos hoje o Guilherme e a Dani conosco, né? Mas antes, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho. Eu queria fazer, assim, sem dúvida, alguns agradecimentos para todos vocês que estão aqui conosco, que ficam conosco, e ainda dá para a gente desejar um ano realmente muito produtivo e com saúde. É o que nós podemos esperar para esse ano, é produzir muita coisa boa e termos saúde, que acho que é o mais importante, né? Eu quero mandar um abraço aqui muito especial para minha amiga a Sauia. Eu não sei se a pronúncia é assim, viu, Lia? Mas é um grande abraço, você é minha incentivadora e eu quero te agradecer muito, tá? Eu também quero mandar um grande abraço para o Leonel Rodrigues Alves, também, que prestigia bastante o nosso trabalho. Aquele abração, viu, Leonel? Aquele abraço mesmo. E a todo o pessoal do IBC, que é o Instituto Brasil Conservador, pessoal, muito obrigada também por vocês participarem conosco, para o grupo Liderança, né? A Liderança Conservadora de Campinas, e um abraço especial para o autor do nosso livro aqui, né? Da Nova Ordem Mundial, um abraço para o Alexandre Costa. A gente espera muito que ele esteja conosco no nosso último capítulo. Ele é uma pessoa super, super ocupada, nossa, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir trazê-lo aqui, né? Esperamos mesmo, né? Hoje nós estamos, meus queridos, nós estamos no capítulo 7, né? Mas antes eu quero pedir para vocês, tá? Para vocês darem o seu like, não esqueçam, tá bom? Isso ajuda um pouquinho a gente, tá? Faça um comentário, diga alguma coisa a respeito do que você está achando desse livro, é muito importante para nós, ok? Meus queridos, eu também gostaria de, mais uma vez, deixar bem claro que nós não somos críticos literários, né? Nós somos apenas leitores que gostamos de ler e compartilhar com vocês, internautas, né? Então, esse é o nosso prazer. E esse livro, gente, quanto mais a gente lê, mais a gente fica encantado. E na próxima live eu quero ver se apresentam outros livros do Alexandre, porque é fantástico o material que ele faz. Ele faz lives também, a live dele é às quintas-feiras, são fantásticas. Alexandre, eu assisti a sua 100ª live, achei fantástica. Ele entra dentro do assunto espiritual, muito bacana, sabe? Muito legal. Eu recomendo isso para vocês. Ele também, e eu assisti também a live de número 130, parabéns. Eu creio que você já fez mais, porque essa de 130 é no começo de dezembro, mas eu espero que você esteja conosco logo, viu? Um grande abraço, viu, Alexandre? E nós vamos partir para o capítulo 7. O capítulo 7 do livro, né? Introdução à Nova Ordem Mundial. E esse capítulo ele vai abordar os personagens da Nova Ordem Mundial. E ele começa falando sobre os influenciadores, né? As pessoas que de alguma forma influenciaram e os planejadores. E depois ele vai dizer as pessoas que realmente deram corpo à nova ordem mundial com os seus trabalhos, né, vamos dizer, entre aspas.
E eu vou deixar para o Guilherme, o nosso querido Guilherme, que está aí na bancada sempre, está sempre nos ajudando na parte técnica. Guilherme, você vai comentar os influenciadores e você vai comentar também os planejadores. Vou deixar com você fazer o seu comentário a respeito desse capítulo 7, o início do capítulo 7. É com você. Boa noite a todos os internautas, boa noite Dani, boa noite Claire, é mais um prazer estar em mais uma live, a primeira do ano, oficialmente, e nós então iniciamos esse ano e esse capítulo, ou melhor, esse livro, retomamos ele com o capítulo 7, né? Nós abrimos o capítulo 7 já com o subcapítulo Os Influenciadores. Então, quando a gente fala os influenciadores, já remete àqueles que comandam a massa, que de alguma maneira a leva para um determinado caminho que o deseja, né? Um caminho já planejado. Então, o Alexandre Costa, ele estabelece que existem aqueles que não sabem, ou melhor, que sabem uma parte do plano vigente de implementação de um governo mundial e aqueles que sabem mais. Então, assim, não há aqueles que colaboram para isso e que não saibam nada, né? Existem uma pirâmide, e ele mesmo ilustra dessa forma, como no topo, aqueles que comandam todo o resto, toda a cadeia, e abaixo existem aqueles que, de alguma forma, colaboram, mesmo sabendo muito menos do que aqueles que estão no topo. Então, ele traz alguns nomes de renome, né? Alguns nomes que impactaram a história da humanidade. Dentre eles, eu posso citar, primeiramente, né? Esse que eu vou citar não teve a intenção, quando ele fez o conceito dele, de um plano mundial de governo, porque isso não era uma realidade na época dele. Nós estamos falando de um monge da Idade Média chamado Guilherme de Ockham. Ele formulou um conceito chamado Navalha de Ockham, que era um conceito de analisar todos os fenômenos existentes no mundo de forma superficial. Então, o conceito consistia no quê? A resposta mais simples para a questão era válida. Isso acabou empobrecendo toda a discussão científica decorrente do século dele, até então. Então, antes desse monge, só especificando, deixando mais simples para o internauta entender, antes desse monge inglês, chamado Guilherme de Ockham, as discussões eram mais aprofundadas. A partir do momento que ele elabora o conceito dele, chamado Navalha de Ockham, ele empobrece a discussão científica a partir do momento que ele defende que se adote apenas as respostas mais simples para as questões. Então, isso empobreceu o debate. E aí depois o Alexandre Costa continua nomeando pessoas que impactaram na história da humanidade, mas estes, por sua vez, o fizeram mais conscientemente do que estavam fazendo, né? Que a gente pode citar René de Descartes, né? Que era por influência da física de Galileu, ele era influenciado por Galileu, e ele declara que só acredita naquilo que nós podemos provar. Tudo aquilo que não é provável, tudo aquilo que não é explicável racionalmente, não existe. Então, ele, no final das contas, é um materialista. Nós temos depois o Immanuel Kant, né, que ele fala que é possível separar a razão da emoção, e dando mais importância, no final das contas, para a emoção. Então, a partir do momento que você dá mais importância para a emoção, você também empobrece a discussão científica, a discussão dos problemas. Né? Então, olha, a gente falou do René Descartes, que só acredita naquilo que nós podemos provar. Nós falamos do Kant, que só pode que acredita mais na emoção do que na razão, por acreditar que dá para separar essas duas. E no primeiro, no Guilherme de Ockham, que acreditava nas explicações mais brandas e mais superficiais. Todo esse conjunto empobreceu a discussão aos problemas da humanidade. Então, nós vemos hoje discussões superficiais para problemas profundos, né? E nós vemos o caos que isso
acaba transformando. Nós podemos citar mais um grande exemplo, dessa vez conscientemente do que estava fazendo, de um plano mundial de governo, de uma, como eu posso dizer, como um pragmático, né? O Hengel, que é o George Wigan Friedrich Hengel, que é o que o Alexandre Costa traz aqui como um grande exemplo. Um exemplo sabendo das consequências daquilo que ele pregava. O que ele Isso que é pregava? triste. Exatamente. Quando é consciente, é pior ainda. Ele acreditava num pensamento pragmático, muito em concordância com a família Rothschild pensa hoje em dia, Exato. e dizendo que a única maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados. Então, o que o Hengel, né, ele em síntese, de maneira simplificada, defendia que ele podia controlar a tese, ao mesmo tempo que poderia controlar a antítese. O que é tese e o que é antítese? Tese é o que eu dou. A Claire rebate o que eu dou. Essa é a antítese. E aí, você, segundo ele, o Hengel, você poderia determinar a síntese resultante, ou seja, o resultado. Então, se você controla os dois lados da discussão, você controla o resultado. É isso que o Alexandre Costa traz para a gente. E tudo isso formulou a sociedade que nós conhecemos hoje, onde tudo é relativizado, onde não existe verdade, onde não existe nada concreto, tudo é fluido, não existe mais homem e mulher. Então, assim, virou um caos decorrente desses pensadores. Alguém gostaria de fazer uma consideração antes que eu passe para os planejadores? Não, pode seguir, Guilherme. Eu só ia falar, né, que aí nós entramos no mundo líquido, né? Tudo é relativo, né? Entramos no mundo líquido. Mas vamos lá, pode seguir e falar sobre os planejadores. É só um adendo, quero fazer um comentário, sim. Tudo que o Guilherme falou, isso foi pensado lá atrás, né? Era só uma forma de pensamento. Só que na atualidade, na realidade que nós vivemos hoje, está se tornando fato. Nós andamos pelas ruas, observamos algumas novelas, alguns comportamentos, algumas propagandas, você já vê que isso já se tornou algo quase normal, que a gente não pode falar que é normal, porque não é. É uma coisa assim que já está quase palpável. Ainda dá tempo de mudar alguma coisa? Dá sim. O todo fica mais difícil, mas se a gente trabalhar com essa geração que nós estamos agora e com as futuras gerações, podemos barrar o avanço, né? O avanço, como que eu poderia dizer? O rápido avanço. Que é fato que isso vai acontecer no futuro mais para frente, pode até ser, mas cabe a nós estarmos aqui alertando, né, e impedindo que se avance aí com a rapidez que os globalistas tanto querem, né? Obrigada, viu, Dani, pela parte, né? Realmente, por isso que no início da nossa live eu falei, nós temos que produzir muito esse ano, muito mesmo. Mas pode continuar, Guilherme, falando dos planejadores. Muito bem. Os planejadores, o Alexandre Costa, ele traz toda a formulação da pirâmide, onde ele ilustra como funciona essa cadeia de comando da nova ordem mundial, do governo mundial totalitário, né? Então, ele traz que, por todos os lados, a gente pode encontrar essas características de governo mundial sendo operados e sendo espalhados e sendo programados através das universidades, através da imprensa e através das empresas e entidades, né, não governamentais, que são as ONGs. Dito isso, ele estrutura, né, já no segundo parágrafo dos planejadores, a pirâmide do nova ordem mundial, do governo totalitário. O que é a nova ordem mundial, para quem não entendeu até agora? É um governo mundial onde existe um comando central e um cunho totalitário de governo, onde todas as vidas do indivíduo são comandadas por um grupo ou por uma pessoa, como acontece, por exemplo, na União Europeia. Muito bem.
na base da pirâmide estamos nós, eu, você, a Clério, o Exatamente, o internauta. gado, né? Que ele chama, né? Exatamente, Ele exatamente. fala, nós somos o gado, que Comumente alimenta chamado Isso, toda essa isso prova pirâmide. que chamar de gado os bolsominions não cola. Já existia essa falácia bem antes do Bolsonaro subir à República. Após a primeira pirâmide, que são nós, os mais afetados, né? Que são os mais afetados e prejudicados, né? Por todo o restante da cadeia, já que nós somos os polidos das liberdades individuais. Quanto mais essa pirâmide tem êxito, mais nós perdemos nossos direitos e nossas liberdades. Dito isso, seguindo de escala da pirâmide, estão os governos nacionais, né, as entidades governamentais, né, as corporações, a imprensa. Exatamente. Então, estas são praticamente os personagens, os influenciadores. Porque a gente tem as ONGs, nós temos a imprensa, nós temos o próprio governo, que depende do líder do momento, que vai comandar e que vai influenciar uma base de militantes, de apoiadores. Então, esses são, ao meu ver, interpretando aqui o texto, os influenciadores. Então, primeiro nível, os afetados, que somos nós. Segundo nível, os influenciadores, que vão propagar a ideia do governo totalitário. Seguindo de escala, né, subindo mais um pouco, estão os think tanks, que são grupos que definem conceitos na sociedade. Então, eles são bastante fundamentais e têm um impacto muito grande. Os institutos científicos, aí, a ciência, mais uma vez, que na pandemia foi... a ciência foi Deus falando, né? Não havia ninguém que podia contradizê-la. Ela está no terceiro plano. Os conselhos, vejam só, quando a gente fala, ocupe os conselhos da sua cidade, ocupe os conselhos do seu município, do seu bairro, não é brincadeira, porque os conselhos têm tanta importância, porque os conselhos, eles formam um país. Todos os estados e todas as cidades possuem conselhos, e isso impacta, é como um trabalho de formiguinha, todos juntos pensando da mesma maneira, ou quanto mais conservadores ocupando espaços, mais a gente avança a nossa agenda. Também eles acabam ditando, né? Ditando o que aquela cidade quer, né? Esses conselhos todos. Então, realmente... Também no terceiro nível, nós temos, além dos conselhos, os grupos, os clubes e os engenheiros sociais. Ao meu ver, a interpretação de engenheiros sociais são os escritores, são os artistas, né? São as pessoas que moldam a mentalidade, que moldam as opiniões do povo. Exato. Né? Portanto, então, na quarta cadeia, ou seja, nós falamos de nós falamos dos influenciadores, nós falamos dos grupos, conselhos e clubes, e também acima deles estão os acionistas mais rentáveis do mundo, as famílias reais, né? Rothschild, nós temos os Rockefellers, nós temos os Soros, nós temos várias famílias que nós citamos ao longo desse Clube do Livro, dessa edição do Clube do Livro, e que fazem parte, então, do topo da cadeia, que são as pessoas que ditam quais são as normas, as regras. Elas, portanto... e seguindo, não só as famílias americanas e inglesas que nós citamos, mas também as dinastias europeias, ou seja, membros das famílias reais europeias, e membros das famílias reais asiáticas, lembrando que no Japão existe um imperador, e, portanto, também no Oriente Médio possuem monarquias. E, portanto, quem também são eles? Que tipo de pessoas são? Que o Alexandre coloca aqui para nós. São pessoas que possuem não só o ateísmo como forma de religião, mas possuem, não que ateísmo seja uma religião, mas elas possuem um satanismo light. Esse é o termo que o Alexandre Costa traz como postura adotada por elas. Então, são pessoas que são satânicas, se não ateias, e que
são de viés de esquerda, inegavelmente de viés de esquerda. Quer E acrescentar mais ele alguma coloca coisa? aqui, ele coloca, né, são judeus, brancos europeus, latinos, árabes e amarelos, né, em sua grande maioria ateus. Então, evidentemente, claro que quando ele fala latinos você pode inserir aí negros também, não é claro? Mas o que é mais interessante, o que é mesmo assustador, é que alguns são praticantes do satanismo declaradamente light. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso, né, Guilherme? Então, foi o que eu disse anteriormente. A maioria deles pode até ser ateu, mas tem aquela maioria, tem aquela porcentagem de pessoas com poder. Lembrando que uma pessoa já satânica no topo da cadeia já faz um estrago no restante da cadeia, porque ela vai despejar bilhões do seu dinheiro em ONGs, fundações, em causas que propagam o satanismo, que propagam o anticristianismo. Então, lembrando que uma pessoa já faz um estrago muito grande estando no topo da cadeia. E quando a gente fala de satanismo light, é até um conceito engraçado, digamos assim, né? Porque se é satanismo, não é light. Mas o Alexandre traz essa concepção para a gente entender que pessoas cheirosas, bonitas, bem vestidas, bem conceituadas, não necessariamente são pessoas de bem, pessoas que no caso não sejam satânicas, ou seja, você pode não reconhecer um satânico na rua, e é exatamente isso. O satânico light não é aquele que usa um chapéu, é, é, vestes rasgadas. Esqueça todos esses conceitos errôneos de uma pessoa satânica, uma pessoa demoníaca, e coloque nesse lugar o conceito de pessoas bonitas, bem cheirosas, lindas, bem conceituadas, de famílias de renome. Então, essa é a minha interpretação de satanismo light. Quer acrescentar alguma coisa, Dani? Olha, sim, uma mulher que é tipo Jezabel da Bíblia, satanista, é Madalena Laxus. Se vocês quiserem ver como que é uma satanista, só colocar no Google, no YouTube, e vocês vão ver que ela é uma mulher fina, sofisticada, bonita, se veste elegantemente, usa boas roupas, boas joias, não tem nada daquilo de chifrinho, garfinho e chapéuzinho. Isso ali é apenas contos da carochinha, que não representam a realidade que é nos dias de hoje, né? Pessoas que participam desse tipo de culto. E boa parte dessas pessoas, elas são abastadas. Por isso, nós corremos grande perigo, como o próprio Guilherme disse. Eles não têm problema nenhum em encher as ONGs, né, com dinheiro. Eles querem fazer com que o pensamento deles, a perversidade e o tipo de vida que levam se espalhem pelo planeta. Quanto mais, melhor, não é? Perfeito, Dani. Só para completar e fechar, então, os planejadores, eu quero acrescentar que o Alexandre Costa traz o termo prenominantes. E em que sentido ele traz o termo prenominantes? O prenominante é algo que o próprio David Rockefeller disse no livro dele, ao destacar as pessoas, as famílias que estão no topo da pirâmide. Então, o próprio David Rockefeller traz o conceito do topo da pirâmide ao destacar que existem famílias predominantes, nomes predominantes. Então, essa é a prova de uma pessoa de dentro, no seu livro autobiográfico, dizendo um fato. Então, não pensem vocês que sejam teoria das conspirações o que nós estamos falando aqui, porque não é, são declarações públicas de pessoas citadas. E existem, né, só completando, existem conflitos entre essas famílias dinásticas. Mas, no final das contas, mesmo que haja esses conflitos de poder, de espaço, de influência, no final das contas eles convergem na intenção final de um governo totalitário, de um governo mundial, né, que constituiria uma nova ordem mundial. Então, existe
aqueles, como eu disse, só aqui o Alexandre Costa ele fecha com esse conceito, que as famílias contratam pessoas, né, escritores, jornalistas, pessoas que Isso, estão em posições de opinião, aqueles que dão a sua opinião, e que a opinião é relevante, e eles trazem pessoas irrelevantes, desconhecidas, e que se autoproclamam independentes, e fazem com que elas sejam porta-voz da causa da nova ordem mundial. exatamente. E o engraçado é que elas se autoproclamam independentes, isentas, né, sem viés ideológica. Então, você, telespectador, internauta, eu faço esse alerta. Se o jornalista que você acompanha, se o portador de opinião, né, o formador de opinião que você acompanha e gosta, se autoproclamar isento, se autoproclamar autônomo, né, independente, saiba, tenha automaticamente um pé atrás, porque provavelmente ele não é. Tudo que a gente anuncia que muito provavelmente nós não somos, né? Eu sou educado. Não, a pessoa que é educada, ela não precisa falar que é educada, ela vai mostrar em forma de atos. Eu acompanho o Isso, Alexandre Garcia, que é, para mim, na minha opinião, o melhor jornalista vivo no Brasil, e ele jamais disse, eu sou independente, eu é. sou autônomo. Não, ele simplesmente e isso faz dele o melhor jornalista, na minha opinião, no Brasil hoje. Então eu finalizo os planejadores e espero ter sido claro a todos os internautas, mesmo sendo um assunto complexo. Eu tentei trazer de forma mais simples possível. Claire? Isso, muito obrigada, viu, Imagina. Guilherme, pela essa introdução que você fez nesse capítulo. E, queridos internautas, nós estamos com a Dani, ela está com uns probleminhas, né, na internet dela, então vocês estão vendo que ela entra e sai, porque realmente ela tem. Mas ela vai ficar conosco, vamos levar essa live até o fim, né? Dani, você agora vai falar sobre aqueles que com a sua filosofia, né, o seu pensamento, trouxeram assim grandes prejuízos para a sociedade, porque eles foram os que colocaram assim em prática o pensamento da nova ordem mundial com modelos, né, políticos, modelos de forma a destruir mesmo a civilização ocidental, mudando costumes, mudando tradições. Então, e principalmente entrando na parte política. Então, você tem aí os pensadores, Dani, vamos lá, você começa com Karl Marx, né? Olha lá, a palavra é sua. Sim, nós iremos falar Tenta aqui um pouco. resumir, tá bom, Dani? Que tem bastante, né? Tá, Vamos lá. tem. Então, nós iremos falar um pouquinho do Karl Marx, Vladimir Lenin, Antônio Gramsci e Gregory Lucas. George Lucas, E, isso. não, Gregory Lucas, George Lucas, não. Uhum. É Ghiori Lucas, né? Mas, ok. Bom, vamos começar com Karl Marx, então. Bom, como nós já falamos em lives passadas, né? Karl Marx aí é o pai do comunismo propriamente dito radical, né? Marx combatia tudo o que ele podia, principalmente na questão da economia, né? Ele queria que todos fossem comuns, mas ele queria viver na riqueza, queria viver abastado, mas que os proletariados, né, vivessem aí em subcondições e mantivesse esse tipo de regime, que nunca deu certo em lugar nenhum. Vemos aí a Venezuela, vemos aí o Chile caminhando a passos largos para se tornar aí irmã siamesa, irmã gêmea da Venezuela, elegendo pessoas como o Boric, né, que tem esse tipo de pensamento, daí para pior. Também Karl Marx, ele era satanista, né, como ele colocou lá nos seus escritos, lá na sua biografia, que ele mandou para o seu filho, ele nunca escondeu isso. Então, olha só o perigo de uma pessoa como essa, que queria causar uma revolução no seu país, queria quebrar a economia, né, estatizando tudo, fazendo com que todos fossem comuns, que todos ganhassem o mesmo salário, comessem a mesma comida, vivessem na mesma casa, ou seja, os proletários, não eles.
E ainda por cima, sendo satanista aí, adorando certas coisas que nós sabemos que não traz nada de bom para o ser humano. Olha só que perigo foi Karl Marx, e graças, né, ou... Não, vamos ficar só nessa palavra, graças a essa pessoa, milhares de outros seres humanos sofreram e sofrem ainda as consequências desse pensamento insano, que só pode mesmo ter nascido no coração do mal, de Lúcifer, né, que é o mentor de Karl Marx. Aí nós passamos para Vladimir Lenin, sim, né, aquele famoso, não vou usar a palavra gênio, né, aquele famoso tira a vida de crianças, senhores, mulheres, jovens, adultos. Ele foi o principal líder revolucionário da Rússia, né? E foi o primeiro a assumir o poder na URSS, União República Socialista Soviética. Ele era sanguinário, gente, ele era sanguinário. Dizem que Stalin foi pior que ele, não foi. É que Lenin não teve tanta oportunidade, né? Ele teve aí alguns contratempos, ele não conseguiu colocar tudo aquilo que ele queria, aquela gana assassina, aquela fome de sangue, ele não conseguiu colocar em prática, né? Mas se nós vermos a história, a catástrofe que ele causou, os milhares e milhares que ele matou, tanto que tem, né, só me fugiu o nome do país agora, Guilherme, me ajuda aí, União que tem Soviética, Rússia? não, onde Cuba? Lenin devastou foi Ucrânia. Ucrânia, isso, tem uma estátua lá com uma criancinha bem magrinha, né, que é em homenagem ao Holocausto, porque também foi um Holocausto na Ucrânia, né, que Claro. Lenin causou. E ele era, sim, financiado por banqueiros, viu? Então a gente sempre vê que o poder e a gana estão sempre juntos dos banqueiros. Lenin queria a onipotência, ele queria ser único, exclusivo no mundo inteiro, assim como Mao, como Hitler e como outros ditadores megalomaníacos, né? E nos dias de hoje a gente tem o País Vermelho, a Coreia do Norte, Venezuela propriamente, né? O sonho aqui dos comunistas da América Latina é ser a América Latina comunista, né? E, infelizmente, assim como num jogo de war, porque eu tenho observado bastante isso, parece que eles estão conseguindo ali avançar, né? Com os seus dadinhos, com as suas bandeirinhas. A Argentina caiu. Venezuela está no fundo do poço, é o país mais pobre do mundo, né? Perde até para país da África. Aí logo em seguida vem aí o Chile, né? Qual mais, Guilherme? Me ajuda aí. A De pobreza? Colômbia, o Peru, A Colômbia, o Equador, Congo. Congo. Eu estou falando mais a aqui da América. Bolívia, não, da América, Bolívia, América Latina? Bolívia. Ah, Se nós pegarmos o mapa, ele vai estar mais vermelho do que azul. Por isso que é muito importante, apesar do que eu pense do presidente, se eu concorde com ele 100% ou não, não interessa. Ele é a única barreira que nós temos para que nós não nos tornamos um país comunista, porque nós já vivemos leis e ditaduras comunistas. Olha só o que os governadores fazem, principalmente da região Nordeste. Nada mais, nada menos do que seguindo a cartilha aqui dos seus adorados, né? E aí depois... Isso tudo, Dani, isso tudo, a gente viu que foi ocorrendo, esse pensamento comunista, socialista, foi assim entrando nos países, mas de uma forma assim muito sorrateira, Sorrateira. porque houve um líder também comunista, né, socialista, que ele invadiu o quê? A educação. Antônio Quem é ele? Gramsci. Isso, Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano. Só que Gramsci, ele não era tipo Lenin, tipo Stalin, e até Marx mesmo, que gostava assim de causar dor e sofrimento, matava mesmo, não tinha conversa. Não, Gramsci, ele falou assim, nada de armas, nada de sangue. Nós temos que implantar através das universidades, através do conhecimento,
através da filosofia, dos artistas, ou seja, um outro tipo de guerra, uma guerra velada. Destruição mesmo, a destruição Isso. do pensamento. Aqueles que tivessem qualquer pensamento conservador deveriam ser, assim, receber uma lavagem cerebral. Não é, Dani? Só que Gramsci, ele não queria, assim, lutas armadas, lutas sanguinárias de morte. Não, ele queria invadir... Ele foi por esse viés que... Isso. Por isso que teve uma corrida tão grande, uma modificação tão grande na sociedade ocidental, exatamente por causa assim, foi devastador esse pensamento que entrou pelas universidades, até americanas, europeias, grandes universidades, toda a América Latina, influenciada por essas novas filosofias, né? Por esses novos pensamentos, e a destruição mesmo, a perseguição ao cristianismo. Não é? Sim, Antônio Gramsci, sim, ele teve muito tempo para trabalhar nessa tese, porque ele foi preso, né? Traído pelo seu próprio partido, para você ver que não existe amizade entre comunistas, né? Então, nos anos de 1926 até 1937, ele escreveu aí 29 cadernos, né, que foram chamados de cadernos do cárcere. E ali ele expôs muito bem, detalhadamente, o plano que ele tinha para destruir os alicerces da sociedade moderna que tinha na época e ainda tem, né, se infiltrando nas igrejas, se infiltrando nas universidades, se infiltrando nas rodas de negócios, no alto escalão, na mídia, nos artistas. Olha para você ver, eu acho que de imprensa visual e escrita, né? Para mim, o pior de todos é Antônio Gramsci, porque de Stalin... É muito dissimulado o pensamento dele, entrou, né, na ecologia, nos direitos humanos, e foi, assim, parece como uma enxurrada. Nós agora estamos atravessando esse período de chuva realmente difícil aqui no nosso país, e a enxurrada, quando vem, leva tudo. E foi mais ou menos assim que o pensamento de Antônio Gramsci devastou as universidades. Então, vamos lá, Dani. Agora, eu gostaria que você falasse de um grande estrategista. Vamos lá. Grigori Lucas. Só para encerrar a parte do Gramsci, para mim ele é um dos piores, porque ele preferiu não ir por confronto, para ir por eliminação de pessoas, né? Porque você já sabia o que esperar. Ele não, ele se infiltrou sorrateiramente e roubou nossos filhos, nossos amigos e nossos irmãos para essa porcaria chamada comunismo. Mas aí vem o Grigori Lucas, né? Se você acha que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é pior ainda. Grigori Lucas, um dos mais inteligentes estrategistas aí, né? Porque ele ele absorveu aí os pensamentos de Kant, as técnicas de Hegel, né? Então ele foi estudando um por um, onde eles falhavam, o que poderia mudar, aonde ele poderia ter mais êxito, e foi implementando essa porcaria chamada comunismo aonde ele passava. E aonde ele passava deixava uma devastação. Utilizando aí, né, o seu conhecimento erudito e literário, ele foi catequizando, pode-se assim por dizer, pessoas para continuar esse trabalho mórbido dele, né? O Grigori Lucas era o marxista mais articulado que tinha, porque ele não perdia tempo, né? Ele tinha as ideias, ele estudava, ele absorvia, fazia aí seguidores e deixava o seu rastro aí de destruição por onde ele passava. Só que assim, o comunismo por si só ele não sobrevive, ele precisa aí de financiadores, né? O comunismo é um parasita, sem um hospedeiro ideal ele não sobrevive. Então, o Grigori Lucas aí teve alguns problemas para poder levar à frente o seu pensamento, porque nada sem dinheiro sobrevive, né, gente? Então, assim,
graças a Deus, que o poder de Deus ainda impera nesse mundo, e nem tudo que reluz é ouro, então o comunismo, se ele não tem um hospedeiro que possa sustentá-lo, ele por si só morre, e como aconteceu Marx, Lenin, Mao, Grigori Lucas, estão na história, apenas para mostrar para a gente o quão devasso pode ser esse tipo de Esse pensamento e de pensamento, né? governo, esse tipo de pensamento e de governo. E, infelizmente, num século como o nosso, 21, que é bem, como que eu poderia dizer, bem avançado, nós ainda temos esse tipo de pensamento, seguimos esse tipo de pessoas que a própria história já deixou bem claro quem são, para que veio e quais os motivos, e pode ter certeza, não é nenhum humanitário, não é nenhum para salvar vidas ou para melhorar a vida de quem quer que seja. Eu passo para você, Exatamente. Claire. Então vamos lá. Guilherme, agora eu gostaria que você falasse sobre o item Os Engenheiros Sociais e a Escola de Frankfurt. Foucault, vamos ver se você consegue chegar até Foucault. Vamos lá. Muito bem. Bom, a primeira frase desse subcapítulo, Engenheiros Sociais, o Alexandre Costa traz resumidamente o cerne da questão. Não é possível estabelecer um ator principal. Então, são tantos atores, e mesmo assim, mesmo havendo vários atores, existem aqueles que estão na escuridão, né? Que estão camuflados por trás de instituições, por trás de ONGs, sempre por trás, nunca publicamente. Então, isso acaba prejudicando que se ache o trilho do rastro do caminho percorrido. Então, ele traz essa questão que, a partir da Revolução Francesa, né, ele faz essa separação de antes e depois, que com a Revolução Francesa houve essa esse aparecimento de vários grupos secretos que se intensificaram após a Revolução Francesa, né? E só lembrando que a Revolução Francesa, ela ocorreu também graças à maçonaria, que também é uma organização secreta. Então, depois da Revolução Francesa, que foi uma revolução sangrenta e trágica, houve então esse pipocar de várias organizações secretas, né? E ele traz o Alexandre Costa como um antes e depois. Por quê? Porque com esses conceitos que a Revolução Francesa espalhou para o mundo, né, camuflada de liberdade, de igualdade, fraternidade, né, e se espalhou muito fortemente nas novas nações europeias que fundaram-se, né, que surgiram depois da Revolução Francesa, tendo em vista, fazendo só um apanhado histórico, que o Napoleão, depois da Revolução Francesa, assume como imperador e ele, com um plano totalitário de expansão da força francesa, acaba dominando e derrubando várias monarquias europeias, e depois de derrubadas essas monarquias, se tornam repúblicas. E essas repúblicas nascem com esses fundamentos socialistas, né, que trouxe a Revolução Francesa, juntamente com o fortalecimento dessas organizações secretas. Ele continua o capítulo, né, trazendo que não só é difícil, como quase impossível rastrear, mas que ele faz o possível em trazer alguns personagens na história, sendo o primeiro que ele cita a Escola de Frankfurt. Não é uma pessoa, né? É uma equipe de pessoas, é um grupo de pessoas que, através de uma escola que se localizava na Alemanha, e que ela foi fundada entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que ela esteve vigente. E que, nesse tempo, ela causou muito estrago. Por quê? Porque ela tinha pensadores, e ele traz as características desses pensadores, que eram pessoas das altas classes alemãs, né? São pessoas que não vieram da classe pobre, elas têm grande capital, e também inteligência, ninguém nega, nem ele, nem o próprio Alexandre Costa, e ele cita, né, o Theodor Adorno, o Albert Marcuse, o Max Horkheimer
como sendo os principais expoentes da escola de Frankfurt, né? E eles trazem esses ideais travestidos de isentismo, travestidos de não ideologia, mas esses ensinamentos, essas opiniões e esses conceitos que a escola de Frankfurt traz, personificados por essas pessoas, acabaram minando diversas questões culturais e valores tradicionais que vinham dando certo, como família, tradição, fé. E eles, através desses estudos, através dessas publicações, eles acabaram minando diversos setores fundamentais para uma sociedade saudável, né? E, então existe, através da escola de Frankfurt, uma autocrítica do socialismo, né? Que o socialismo não daria certo se ele continuasse da forma que ele vinha, ou seja, usando os trabalhadores, usando os proletariados. Então, o que a escola de Frankfurt identifica como sendo um problema no socialismo? Se você continuar usando unicamente os trabalhadores, o socialismo vai acabar. Ele não vai conseguir continuar com o plano dele, que é ser mundial, que é ser totalitário, porque não dá para unir todos os trabalhadores do globo. Então, o que tem em todos os países e que você pode influenciar? Os jovens. Então, eles trazem, no lugar dos proletariados, no lugar dos trabalhadores, o jovem como sendo o principal quebra-cabeça, a principal massa de manobra para a agenda deles. Então, é o que a gente vê hoje, jovens, com liberdade... O livro, por exemplo, Eros e Civilização, foi um desastre, né? Esse que eu sinto. Para essa... como sendo quase que um manifesto, quase que uma norma, quase que uma bula para se seguir, através que os jovens, uma vez lendo aquilo, através da absorção daquelas ideias, passariam a adotar, que é o quê? Destruindo realmente os valores, né? O sexo irresponsável. O sexo irresponsável, é isso que o livro prega. O uso indiscriminado de drogas, o incentivo de conflitos de gerações. Isso não existia conflitos de gerações antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, existia pais, filhos, avós, todos convivendo em harmonia. E uma vez colocando em prática essas ideias de conflitos, não só de classes, mas de gerações, acabou então gerando o que a gente vê hoje. Então, continua, por exemplo, com colocando os pais, ou seja, os filhos contra os pais pela primeira vez na história. Então, isso nunca foi visto antes e passa a ser visto também graças à escola de Frankfurt. Também, porque o socialismo de Marx, o marxismo também trouxe isso. Então, são uma série de fatores que convergiram para o que a gente vê hoje. Então, só finalizando, então, a escola de Frankfurt, o Alexandre Costa traz como o principal cabeça da escola de Frankfurt, a pessoa que mais causou prejuízo das civilizações, o Albert Marcuse. Por quê? Porque o Albert Marcuse que escreveu esse livro chamado de Eros e Civilização. Então, isso trouxe, através do Marcuse e através da escola de Frankfurt, esses conceitos que corroem a sociedade até hoje. Passando para o Foucault, né, que o Foucault e Cia, que é o nome que o Alexandre Costa traz como esse subcapítulo, o Foucault e Cia também é um personagem que ele nomeia como sendo esses idealizadores, essas pessoas que pavimentaram o caminho da nova ordem mundial. E o Foucault, eu fiz o curso de letras e Foucault era assim, nossa, era endeusado pelo meu professor de linguística, eu lembro muito bem. Nossa, teve congresso até em Curitiba, ele levou alguns alunos, eu fui também esperar, e Foucault, Michel Foucault, era assim, endeusado. Gente, 2005, quando eu terminei letras, né? Então, é impressionante como os brasileiros admiram Michel Foucault. É impressionante, né? Mas pode continuar. Perfeito.
Para quem não sabe, a Claire fez pedagogia, deu aula, então ela está compartilhando uma experiência da época de faculdade dela, onde Foucault é endeusado e continua sendo no Brasil. Sim, o Alexandre Costa sim. traz, destacando, eu interpreto dessa maneira, que o Brasil, mais do que qualquer outro país, coloca no altar Foucault, né? Que outros países, nem o mesmo a pátria dele, que é a França, o faz da maneira que a gente faz, que os Exatamente. universitários fazem, né? Que é uma coisa até que ridícula, né? É como se eles colocam no altar Paulo Freire e Foucault, duas pessoas que destruíram a educação brasileira. Porque Paulo Freire saiu aí, né, justamente de Foucault, Jacques Derrida, e então ele ali, Paulo Freire, pegou desses pensadores aí, ele pegou o cerne dessa devastação, né, dessa devastação do pensamento. Sim, exato. E olha só onde o Brasil chegou, né? Aí um dos piores índices do PISA, e os próprios jornalistas escrevem totalmente errado, não são concisos naquilo que eles querem dizer. Assim, é um verdadeiro desastre. Verdadeiro desastre. Aí a Exato. pergunta que eu faço: compensa você ter esse tipo de mentores? Só se for para formar pessoas burras e totalmente manipuláveis, que com certeza deve ser esse o objetivo. Só para finalizar, então, o Foucault, o que ele traz? O que ele trouxe de contribuição para o ensino brasileiro? Eu vou citar, não é metafórico, são coisas factuais e visíveis. Né? Ele traz a opressão às ideias de aprovação automática, né? Ele traz a aprovação automática. A aprovação automática deriva em muito do Foucault, né? O aluno que não tirou notas razoáveis, ela é passada de ano para não ser prejudicada, como se ela não fosse estigmatizada, prejudicada, né? Como se ela não fosse prejudicada, passando de ano sem aprender, né? Que é o maior prejuízo que uma criança, um aluno pode ter, que é passar sem aprender. Depois disso, nós temos, como contribuição do Foucault, a perda de direitos e poder do professor. Então, a gente vê o que hoje? O que a gente vê hoje? Professores apanhando em sala de aula. Eu sei que é um exemplo drástico, mas é algo que deriva disso. A falta de poder, a falta de respeito que o professor tem hoje na sala de aula vindo dos alunos. Professores apanham todos os dias nas salas de aulas brasileiras, graças também, não só ao Paulo Freire, não só ao marxismo, não só ao petismo, mas também pelo Foucault. Também como contribuição... As ideias de Foucault, né? Também como contribuição, a liberdade excessiva aos alunos e outras medidas que eliminaram da mente dos alunos a responsabilidade pelos seus atos, quebrando decisivamente a compreensão da relação de causa e consequência, única relação comum a todos os entes do universo. Então, é isso que o Foucault trouxe de contribuição, e talvez por isso ele seja adorado pelos socialistas e esquerdistas, de uma forma geral, que ocupam hoje o ensino brasileiro, porque é justamente o que o Marx pregou no Manifesto Comunista, né? A destruição dos valores, a destruição do ensino, a destruição das mentalidades. Então é por isso que ele é adorado, porque ele destruiu, porque ele consegue colocar em prática o que a agenda socialista pregou. Então, só finalizando a minha parte de hoje, para a gente fazer as pedidas finais, tendo em vista que o tempo avançou, eu falo sobre o Ernesto Laclau. Eu, particularmente, confesso que eu desconhecia completamente, nunca ouvi falar. E ele é um conterrâneo, praticamente um contemporâneo nosso, tendo em vista que ele é da Argentina, né? Ele é aqui do lado da América Latina. Isso. E ele é, portanto, então, um idealizador de uma ideia totalmente estapafúrdia, que vai contra a democracia, contra a ideia de um Estado democrático, que é você montar um partido político
Você monta um partido político, você monta uma legenda. Depois de montada uma legenda, você cria, o partido diz quais os benefícios que ele defende. Uma vez dizendo quais são os benefícios, as regalias, as pautas que você defende, você traz para si, para o partido, né, os seus representados. Eu sei que parece confuso a ideia, mas resumidamente você cria um partido e depois você cria os seus representados. E isso vai contra a ideia de um Estado democrático. Por quê? Porque você não tem a representatividade orgânica, né? Você não tem um surgimento que visa a representatividade, porque você criou primeiro a galinha. Não, ou primeiro você criou o ovo, depois você criou a galinha. Então você inverte a ordem que um Estado democrático exige dele. Então, talvez seja por isso que ele seja de esquerda, porque ele é antidemocrático, porque ele não defende os valores democráticos. É o que a gente vê hoje, né? Tudo que a esquerda defende, que os mais altos tribunais, não quero citar os nomes, defendem, é justamente isso, você minar a democracia. E é isso que a esquerda prega, visando um Estado totalitário. Então, minha parte de hoje é essa, e eu deixo minhas considerações finais após a Dani e a Claire, para eu fazer o convite de vocês, internautas, nos seguirem. Então, passo a palavra a Claire. Ok. Bom, meus queridos, nós temos ainda alguma coisinha para a gente terminar, né? Esse capítulo foi bastante grande e nós ainda vamos terminar. Tem coisas muito interessantes para você estar conosco na próxima live da segunda-feira. Tem mais pessoas que vocês precisam, aqueles que não conhecem, precisam conhecer, aqueles que conhecem precisam também nos ajudar nesse sentido de nós divulgarmos quantos pensadores exerceram uma influência tão negativa na nossa sociedade, principalmente nos nossos jovens, né, destruindo completamente valores, então, e principalmente a família. Eu quero deixar o meu grande abraço para você, meu internauta, e esperar que vocês estejam conosco na próxima semana. Um grande abraço a todos, e agora eu passo as considerações para a Dani. Então, internautas, quero pedir perdão, né, porque minha internet realmente não está muito legal, mas eu acho que o que nós temos a passar para você é muito mais importante, então é um prazer estar com vocês novamente. Desculpa, travou aqui. É um prazer estar com vocês novamente. E cada vez que a gente folheia esse livro, que nós lemos, que nós interpretamos, que nós procuramos entender, se torna cada vez mais assustador viver nesse mundo. E aí nós nos preocupamos com os nossos filhos e com as futuras gerações. Mas ainda bem, né, que existem pessoas como nós, comprometidas em falar a verdade, em quebrar barreiras e se doar da maneira que for necessário e possível. Então, internauta, peço para você que nos ajude compartilhando, né, esse vídeo, que nos ajude, né, a divulgar essa verdade que o Alexandre Costa começou lá atrás e nós estamos repassando. E mais uma vez é um prazer estar com vocês, e o Guilherme vai estar aí fazendo as considerações finais, passando aí as nossas plataformas digitais. E nunca se fez tão necessário na vida folhear. Folheie mais e veja menos televisão. Muito bem, dica perfeita. Bom, eu faço minhas considerações finais de forma resumida, de forma rápida, enfatizando que vai chegar uma hora, a partir do momento que a gente fala o que fala aqui, alerta vocês do que nós alertamos, que vai ser proibido, que vai ser criminalizado você chegar em público e dizer: eu sou cristão, eu gosto do sexo oposto, eu sou de direita. Tudo isso vai passar a ser um crime. A partir do momento que nós não levantarmos nossa cabeça e ficarmos sentados sendo guiados pela televisão, né, pelas redes de televisão
comandadas por famílias poderosas no Brasil, e enquanto nós não levantarmos o sofá, essa vai ser uma realidade mais cedo ou mais tarde. A questão não é se, a questão é quando. Então, nós estamos num ano extremamente decisivo, que é o ano do bicentenário da independência do Brasil, e mais uma vez, esse ano nós decretaremos, como nós vínhamos dizendo nas manifestações do ano passado, que nós esse ano decretaremos nossa segunda independência, né? Que a partir do momento da reeleição da única pessoa, da único chefe de Estado no mundo hoje que é contra o globalismo, que é contra o marxismo e contra o socialismo, que é o Jair Messias Bolsonaro. Esse sendo reeleito, nós teremos novamente por 4 anos um entrave contra tudo isso que nós alertamos e pregamos, e alertamos e enfatizamos para vocês, internautas. E por isso, por esses fatos serem extremamente importantes, eu peço que vocês espalhem essas informações em todos os grupos de WhatsApp e Telegram que vocês estejam, e pessoas individuais também, como seus membros da família, seus amigos. Então, se atente a não só curtir, compartilhar, também é extremamente importante. Caso você não seja inscrito nesse canal, inscreva-se, é de graça, não cai o dedo, e você ativa o sininho e recebe a solicitação e a notificação quando nós postarmos um novo post. A Dani, ela vem postando recorrentemente vídeos, alertando sobre diversos fatos aqui da região de Campinas, nesse mesmo canal. Então, a gente não só publica o Clube do Livro, como também notícias e informações que a Dani passa quase que diariamente, aqui no nosso canal. Então, mais um motivo de se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos. E só finalizando, eu faço o convite de nos seguir no Twitter, que é Ser Conservador, e também no Instagram, que é Conservadores Universo, bem como eu disse, se inscrever nesse canal. Dani, pode fazer. Só para acrescentar o que o Guilherme falou, que realmente este ano é decisivo na vida de todos nós, é decisivo mesmo. O presidente eleito vai poder mexer na configuração do STF e do STJ. Então, pense bem em quem você gostaria de estar lá. Será que você gostaria dessa atual representação? Ou gostaria de representantes que pensassem mais à direita, conservadores, cristãos? Então, a bola está com você, cidadão. Boa noite, Claire. Boa noite, Dani. Boa noite, internautas. Boa noite a todos, internautas. Obrigada pela atenção, viu? Nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Boa noite.